No coração de uma floresta densa e misteriosa, onde a luz do sol filtrava-se timidamente entre as copas das árvores, vivia um homem simples chamado Elias. Conhecido por sua fé inabalável, ele era um lenhador humilde que acreditava que Deus tinha um propósito maior para sua vida. A comunidade ao redor o via como alguém especial, pois suas orações pareciam trazer chuva em tempos de seca e paz em tempos de conflito. Mas havia um problema. A floresta estava sendo devastada por uma praga que destruía as árvores, ameaçando o sustento de Elias e de todos que dependiam dela. Desesperados, os moradores pediram ajuda, mas ninguém parecia ter uma solução. Elias, por outro lado, acreditava que Deus o guiaria. Uma noite, enquanto orava em silêncio, ouviu uma voz suave, quase como o sussurro do vento. Caminhe até o coração da floresta e confie em mim. Intrigado, Elias partiu na manhã seguinte com sua velha machadinha e uma fé que poderia mover montanhas. Seu coração estava dividido entre a dúvida e a esperança, mas ele sabia que se Deus o chamara, ele tinha um plano. O que Elias encontraria no coração da floresta? Seria possível que sua fé trouxesse o milagre que todos precisavam? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões e não esqueça de acompanhar essa história até o fim. Você vai se surpreender com o desfecho. Elias começou sua jornada pela floresta ao amanhecer. As árvores se erguiam como colunas de uma catedral viva, e o som dos pássaros era uma melodia que tranquilizava seu coração. No entanto, à medida que avançava, o cenário começou a mudar. As árvores, antes verdes e vigorosas, agora estavam tomadas por uma estranha coloração cinzenta, como se a vida estivesse sendo drenada delas. O ar parecia mais denso, quase sufocante, e o silêncio que substituiu o canto dos pássaros fazia Elias sentir um calafrio. Apesar da inquietação, ele não parava. Cada passo que dava era acompanhado por uma prece silenciosa. Senhor, guia meus pés e ilumina meu caminho. A cada passo ele se lembrava das palavras da voz que ouvira na noite anterior. Ele sabia que não poderia desistir. Enquanto caminhava, Elias encontrou um cervo imóvel ao lado de um riacho seco. Era uma visão triste, e ele sentiu seu coração apertar. Como alguém tão pequeno poderia lutar contra algo tão grande? Ele olhou para o céu, onde os raios de sol tentavam atravessar as nuvens escuras, e sentiu algo dentro de si dizer: confie. De repente, ele notou algo diferente. Entre as árvores mortas, havia uma única planta que parecia resistir. Suas folhas eram de um verde brilhante e um perfume doce emanava dela, contrastando com a desolação ao redor. Elias se aproximou com cautela, sentindo que aquela planta poderia ser a resposta que procurava. Ele se ajoelhou ao lado dela, tocou suas folhas e murmurou: Senhor, se esta for a tua resposta, mostra-me o que devo fazer. E então, como se o tempo tivesse parado, uma rajada de vento atravessou a floresta, sussurrando palavras que só Elias podia ouvir. A planta, aparentemente frágil, parecia apontar para um caminho mais à frente, como se o estivesse guiando. Elias seguiu o caminho indicado pela planta. Cada passo parecia mais desafiador, como se a própria floresta resistisse à sua presença. As árvores se entrelaçavam acima de sua cabeça, formando um dossel tão espesso que a luz do sol mal conseguia penetrar. Ele sentia o chão úmido e instável, mas continuava com o coração firme na convicção de que estava sendo guiado. Enquanto avançava, ouviu um som distante, como o murmúrio de águas. Era estranho, já que o riacho que encontrara antes estava seco. Ele acelerou o passo, seguindo o som que parecia intensificar-se a cada momento. Quando finalmente alcançou a origem do barulho, deparou-se com uma pequena cachoeira escondida entre as rochas. A água brilhava com um tom dourado, como se estivesse iluminada por uma luz divina. Ao lado da cachoeira, Elias notou algo peculiar, uma figura gravada em uma pedra, representando um pastor segurando um cajado. Ele sentiu um arrepio, pois a imagem era muito semelhante às representações de Jesus que conhecia. Abaixo da figura, uma inscrição dizia: aquele que busca com fé
encontrará a fonte que nunca seca. Elias ajoelhou-se ao lado da água, enchendo as mãos para beber. Assim que o líquido tocou seus lábios, uma onda de energia percorreu seu corpo. Ele sentiu uma paz indescritível e percebeu que não estava apenas em uma busca física, mas espiritual. A cachoeira não era apenas um ponto no caminho, mas um lugar de renovação e fortalecimento. Enquanto descansava, uma brisa suave passou por ele, trazendo consigo o som de uma voz que dizia: "Continue, há mais adiante." Elias levantou-se, agora mais determinado do que nunca. Ele sabia que o que estava buscando não era apenas a restauração da floresta, mas algo maior, que também transformaria seu coração. Ao deixar a cachoeira para trás, Elias sentiu que sua jornada estava prestes a mudar. A floresta, antes cheia de obstáculos e sombras, parecia mais viva. As folhas balançavam suavemente ao ritmo da brisa, e o ar estava impregnado com o perfume de flores recém-desabrochadas. Mas sua atenção foi rapidamente desviada, quando ele encontrou um caminho estreito marcado por pegadas. As marcas não eram de animais, eram nitidamente humanas, e algo sobre elas o fez sentir um misto de curiosidade e alerta. Seguindo as pegadas, ele chegou a uma clareira onde uma cabana de madeira estava parcialmente escondida entre as árvores. O lugar exalava uma sensação de abandono, com a madeira desgastada e janelas cobertas de poeira, mas havia sinais de vida recente. Uma pequena fogueira ainda fumegava, e ao lado dela havia um cajado encostado em uma árvore, parecido com aquele na imagem da pedra na cachoeira. Elias hesitou antes de entrar na cabana. Assim que cruzou a porta, sentiu o ambiente carregado de uma presença diferente. Sobre uma mesa, viu um livro antigo com páginas amareladas. Ao abri-lo, percebeu que era uma Bíblia, mas as palavras pareciam escritas à mão, como se alguém tivesse reescrito as Escrituras, deixando anotações em margens estreitas. Entre os escritos, uma frase se destacou: "Quem segue o caminho do pastor será provado, mas nunca desamparado." Era como se a mensagem tivesse sido deixada para ele. Antes que pudesse refletir mais, um barulho fora da cabana chamou sua atenção. Ele saiu apressado e, para sua surpresa, viu um homem idoso ao lado da fogueira. O homem, de cabelos brancos e barba longa, olhou diretamente para Elias, como se já o conhecesse. "Você chegou longe, mas ainda não entendeu o que procura", disse ele com uma voz que soava tão serena quanto a própria floresta. Elias, perplexo, perguntou quem ele era, mas o homem apenas sorriu. "Eu sou apenas um guardião do caminho. Sua jornada ainda está incompleta." Sem mais explicações, o homem apontou para o horizonte, onde um vale coberto por névoa densa esperava. Elias sabia que precisava continuar, mas agora com um novo enigma a decifrar. Quem era aquele homem? E por que suas palavras pareciam ecoar em sua alma? Enquanto o homem desaparecia entre as árvores, Elias ficou parado, absorvendo as palavras que ainda ecoavam em sua mente. A presença do idoso parecia tão real, mas ao mesmo tempo quase sobrenatural. Quem era ele? Por que suas palavras tocavam tão fundo em seu coração? E o que significava o vale coberto por névoa? Tomado por uma mistura de determinação e dúvidas, Elias decidiu seguir o caminho apontado pelo guardião. Cada passo parecia um mergulho mais profundo em uma jornada, que já não era apenas física, mas também espiritual. As árvores ao redor pareciam sussurrar segredos antigos, e os pássaros cantavam como se estivessem guiando-o. No entanto, conforme avançava, o terreno tornava-se mais traiçoeiro, e a névoa começava a surgir, fina no início, mas logo densa o suficiente para dificultar sua visão. Elias parou por um momento, olhando para a Bíblia que encontrara na cabana. Ele lembrou-se da frase: "Quem segue o caminho do pastor será provado, mas nunca desamparado." Essas palavras ressoavam em sua mente como uma promessa. Inspirado, ele decidiu usá-las como uma âncora para manter a fé, mesmo sem saber o que estava à frente. A névoa parecia viva, envolvente, quase opressora, mas algo dentro dele o impulsionava a continuar. Ele começou a orar em voz baixa, pedindo direção. Foi então que percebeu algo estranho.
passos suaves, quase imperceptíveis, atrás de si. Virando-se rapidamente, ele viu apenas a névoa se movendo, como se alguém ou algo estivesse observando-o. Não estou sozinho, pensou, sentindo uma mistura de medo e coragem. Ele lembrou-se das histórias de sua infância, onde os maiores desafios vinham acompanhados de revelações importantes. Talvez este fosse um desses momentos. Decidido, ele continuou a caminhada, confiando que sua fé seria suficiente para guiá-lo. Finalmente, a névoa começou a dissipar-se, revelando o vale à frente. Elias ficou maravilhado com o que viu. O lugar era de uma beleza indescritível. Campos verdes, um rio cristalino que refletia o céu e flores de todas as cores possíveis. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma ponte estreita de madeira, que parecia levar a um lugar ainda mais especial. Ao se aproximar da ponte, ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Porém, uma pergunta persistia. O que estaria esperando por ele do outro lado? Ao pisar na ponte de madeira, Elias sentiu como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. O som dos seus passos ecoava pelo vale, criando um contraste com a serenidade ao redor. Ele segurava a Bíblia com força, como se fosse a única coisa capaz de guiá-lo naquele caminho incerto. À medida que avançava, percebeu que o rio sob seus pés parecia falar, não com palavras, mas com um murmúrio profundo e constante, como se carregasse as memórias de quem já cruzara aquela ponte antes. Quando estava quase no meio da ponte, algo inesperado aconteceu. O céu, que antes era claro e tranquilo, começou a escurecer. Nuvens pesadas se formaram e o vento aumentou, balançando a ponte de forma assustadora. Elias agarrou-se ao corrimão, olhando para os dois lados, mas o vale antes acolhedor parecia agora um lugar de incerteza e perigo. De repente, uma voz suave, mas firme, surgiu no vento. Por que duvidas, Elias? Por que temes? Este é o caminho que escolhi para ti. Ele olhou ao redor, tentando localizar a origem da voz, mas não havia ninguém. O medo lutava contra a fé dentro dele, enquanto cada passo parecia mais difícil. Chegando ao final da ponte, Elias encontrou uma bifurcação. À esquerda, um caminho íngreme que subia em direção a uma montanha envolta por nuvens. À direita, uma trilha plana, ladeada por árvores frutíferas e flores vibrantes. Ambos os caminhos pareciam promissores, mas de formas diferentes. Ele ficou parado, refletindo sobre qual direção tomar. Foi então que notou uma figura à distância, no início do caminho à esquerda. Era o guardião que encontrara na cabana. Ele acenava com serenidade, como se soubesse que Elias hesitaria naquele momento. Sem pensar duas vezes, Elias decidiu seguir o caminho à esquerda, mesmo sabendo que seria o mais desafiador. A trilha era estreita e o ar ficava cada vez mais rarefeito. O som de águias ao longe e a visão do vale abaixo lembravam-no de como era pequeno diante da grandiosidade da criação. Mas com cada passo, ele sentia sua confiança crescer. No entanto, o caminho logo apresentou outro obstáculo, uma tempestade repentina. Relâmpagos cortavam o céu e a chuva tornava o terreno escorregadio. Elias escorregou várias vezes, machucando as mãos e os joelhos. Foi nesse momento que ele gritou com a voz cheia de frustração e desespero. Por que isso está acontecendo? Estou tentando seguir o caminho certo. A tempestade não respondeu, mas um raio iluminou uma pequena caverna próxima. Exausto e sem forças, Elias decidiu abrigar-se ali, esperando que o pior passasse. Ao entrar, encontrou uma inscrição na parede que dizia: "Os desafios forjam o espírito. O verdadeiro ouro é provado pelo fogo." Essas palavras trouxeram-lhe uma nova perspectiva. Ele percebeu que a tempestade não era um castigo, mas uma parte essencial da jornada. Sentado na caverna, molhado e exausto, ele começou a orar, pedindo forças para continuar. Enquanto Elias se recuperava na caverna, o som da tempestade se acalmava lentamente, como se o próprio universo estivesse tomando fôlego após o caos. Ele olhou ao redor. As paredes da caverna eram escuras, mas algo nas sombras lhe chamou a atenção. Em um canto, perto da entrada,
havia uma pequena luz cintilante. Aproximando-se cautelosamente, viu um objeto que parecia uma pedra brilhante, mas com uma luz suave que emanava dela, como se tivesse vida própria. Intrigado, ele a pegou em suas mãos e sentiu uma onda de calor reconfortante que imediatamente acalmou seu coração. Foi quando percebeu: a pedra não era apenas uma pedra. Ela representava algo maior: a fé. A fé que Elias sentia estar desaparecendo, perdida na tempestade das dúvidas e dificuldades. Ela estava ali, ao seu alcance, esperando que ele a aceitasse novamente. Com o brilho da pedra iluminando a entrada da caverna, ele ouviu passos se aproximando. Elias se levantou de imediato, tenso, mas ao olhar para a entrada da caverna, viu uma figura familiar. Era o guardião. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos refletiam uma sabedoria profunda, como se já soubesse o que ele estava passando. "Você encontrou a pedra da fé", disse o guardião, com uma calma que parecia dissipar o medo de Elias. Não foi a tempestade que o trouxe até ela, mas sua busca. Sua jornada está apenas começando, Elias. Elias, com as mãos ainda tremendo, respondeu: Eu não sei se tenho mais forças. Cada passo parece me levar a mais obstáculos, e eu já estou tão cansado." O guardião sorriu levemente, aproximando-se mais. "E é isso que você deve entender, Elias. Não é sobre não ter dificuldades. Não é sobre achar que você já fez tudo certo e que o caminho será sempre plano. O verdadeiro desafio é continuar, mesmo quando você se sente perdido. A pedra da fé não está aqui para resolver os seus problemas, mas para guiá-lo durante eles." As palavras do guardião ressoaram no coração de Elias. Era como se uma luz tivesse se acendido dentro dele. A verdadeira jornada não era sobre evitar a dor ou a luta, mas sobre como enfrentá-las. Ele sentiu que a resposta não estava em como escapar dos desafios, mas em como crescer com eles. Mas uma dúvida persistia. Ele sabia que estava em uma jornada que lhe exigiria mais do que ele tinha. E então a pergunta que ecoava em seu peito escapou de seus lábios: "E o que acontece quando eu não tiver mais forças?" O guardião olhou fixamente para ele, sem pressa de responder. Após um silêncio profundo, disse finalmente: "Quando você não tiver forças, você vai descobrir que, na verdade, não precisa delas. O poder vem de algo maior. Quando você se entregar, será quando realmente começará a caminhar." Elias olhou para a pedra em sua mão, agora brilhando mais intensamente. Ele sabia que algo dentro dele estava começando a mudar. "Então, a jornada não é sobre mim", ele disse, mais para si mesmo do que para o guardião. "É sobre confiar." A tranquilidade que Elias sentira ao descobrir a pedra da fé foi momentânea. O som da tempestade se afastava, mas algo dentro de sua alma ainda estava agitado. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar e que o que estava por vir exigiria mais do que a pedra reluzente que agora segurava em suas mãos. Naquela noite, enquanto a caverna se preenchia com o silêncio que seguia o tumulto da tempestade, Elias sentiu uma estranha presença ao seu redor. O vento, que antes havia uivado com fúria, agora parecia sussurrar palavras incompreensíveis, como se o próprio ar estivesse trazendo uma mensagem de algum lugar distante. Ele se levantou da cama improvisada que fizera com folhas e galhos secos e foi até a entrada da caverna. Lá, em meio à escuridão, ele viu uma sombra se movendo. Com o coração acelerado, Elias se aproximou, os pés quase sem fazer barulho no chão de terra, mas o que encontrou não era o que esperava. No limite da floresta, sob o brilho pálido da lua, uma figura se erguia. Um homem alto, envolto por uma capa escura, com olhos que brilhavam com uma intensidade que desafiava a escuridão. O guardião não estava mais ao seu lado, e aquela figura misteriosa parecia encarnar tudo o que ele temia: o desconhecido. "Você está indo na direção errada", a figura disse com uma voz profunda que parecia ecoar na mente de Elias, mais do que nos seus ouvidos. "A fé que você carrega pode te salvar, mas sua alma será testada de maneiras que você não pode imaginar." Elias deu um passo para trás, sentindo o peso das palavras. Não era mais uma jornada de autodescoberta simples. Algo maior, mais sombrio, começava a se revelar.
A figura não parecia ameaçadora, mas sua presença carregava uma tensão inegável. O ar ao redor dele ficou mais denso, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração, esperando uma resposta de Elias. "Quem é você?" Elias perguntou a voz rouca de tensão. A figura se inclinou ligeiramente, seus olhos agora fixos em Elias, de forma penetrante. "Eu sou aquele que testará sua fé." As palavras foram como um golpe frio. "Mas não se engane. Você está pronto para o que vem?" Elias sentiu o calor da pedra da fé em sua mão e algo dentro dele se acendeu. Talvez, finalmente, ele entendesse a profundidade da jornada em que estava envolvido. Não era apenas sobre ele. Não era apenas sobre a pedra ou sobre o guardião. Era sobre uma batalha maior. Uma batalha pela sua alma. Mas havia algo mais. Algo que ele ainda não entendia completamente. Algo que o vento, o guardião e até a estranha figura não haviam revelado. Uma pista estava ali nas palavras, na figura que aparecera do nada. "Testará minha fé?" Elias repetiu, mais para si mesmo do que para a figura à sua frente. "Como assim?" Antes que pudesse obter uma resposta, a figura desapareceu, deixando Elias sozinho novamente, com a sensação de que a verdade estava mais distante do que nunca. Elias não conseguia dormir naquela noite. A presença da figura misteriosa ainda pairava em sua mente como uma sombra imutável que não se afastava. O que ele quis dizer com "testará sua fé"? Quem ou o que estava por trás daquelas palavras? Com a manhã ele sentiu que o peso da dúvida só se intensificava, como uma nuvem escura no horizonte. A jornada parecia se tornar mais complexa a cada passo que ele dava, e ele começava a perceber que não estava sozinho nessa travessia. A pedra de fé que ele carregava não era mais apenas um amuleto, ela se tornara um símbolo. Mas o que simbolizava realmente? Ela poderia ser a chave para a libertação ou talvez o reflexo de sua própria luta interna? A resposta não estava clara. O guardião havia desaparecido sem deixar vestígios, e Elias sabia que ele precisaria enfrentar sozinho o que viria a seguir. No entanto, ele sentia que algo mais estava em jogo. O vento, que antes havia sido apenas uma parte do cenário, agora parecia ter um propósito. Era como se as correntes de ar fossem portadoras de mensagens que apenas ele poderia ouvir. Mas não era só isso. Ele começou a perceber que, de algum modo, os elementos ao seu redor estavam em sintonia com sua jornada. O som das folhas balançando, a água do rio fluindo, o canto distante de um pássaro, tudo parecia estar interligado. Em sua busca por respostas, Elias procurou se reconectar com a natureza. Caminhou pela floresta, seguindo o som do rio até encontrar uma pequena clareira, onde a luz do sol se filtrava suavemente através das árvores. Era o tipo de lugar onde a paz parecia reinar, onde tudo se aquietava por um momento. Mas a paz era temporária. Ao chegar à clareira, ele notou uma figura conhecida. A mulher de cabelos dourados e olhos tranquilos estava ali, como se tivesse surgido do nada, como sempre acontecia em momentos cruciais. "O que você procura, Elias?" perguntou ela com uma voz que transmitia uma calma imperturbável. Elias hesitou por um momento, a pergunta ressoando em sua mente. "Eu procuro respostas. Eu não sei se posso fazer isso sozinho." Ela sorriu suavemente, um sorriso que parecia ter o poder de dissipar suas dúvidas mais profundas. "Você não está sozinho. Nunca esteve. A fé, Elias, é como o rio que flui. Às vezes você não pode ver seu destino final, mas cada gota contribui para algo maior. Lembre-se, os testes não são feitos para te destruir, mas para te fortalecer." Com essas palavras, a mulher se afastou tão silenciosamente quanto havia aparecido. A clareira estava vazia, mas Elias sentia uma nova sensação de propósito, como se a dúvida que o consumia estivesse começando a se dissipar. Ele não sabia ainda o que viria pela frente, mas algo dentro dele estava diferente. A verdade estava mais próxima do que ele imaginava. Elias se levantou da clareira com um novo vigor, mas a paz que havia encontrado não durou muito. Enquanto caminhava de volta à estrada, o som das águas do rio e o farfalhar das folhas tornaram-se abafados, como se o mundo ao seu redor estivesse sendo engolido por uma força maior. Ele sentia que estava sendo seguido,
mas quando olhava para trás, não via nada além das árvores e do caminho sinuoso à sua frente. A sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo grandioso e aterrador ao mesmo tempo, era inegável. Foi então que ele chegou a uma bifurcação na estrada, onde um grande portal de pedra se erguia, como uma entrada para outro reino. As pedras estavam cobertas por musgo, e o vento parecia sussurrar palavras ininteligíveis. A estranha figura que o havia encontrado anteriormente apareceu novamente à sua frente, dessa vez com uma expressão grave. Você chegou até aqui. Agora, o que escolhe, Elias? A voz da figura ecoou de maneira estranha, reverberando como se estivesse vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Elias olhou para a bifurcação. Uma estrada seguia para a direita, iluminada pela luz suave do amanhecer. A outra, mais escura, se estendia para a esquerda, sendo engolida por uma névoa densa e espessa. Ele sabia que cada escolha o levaria para um caminho diferente, mas ele sentia que algo em seu coração o puxava para o lado sombrio, onde a névoa esconde as respostas que ele procurava. O que está além dessa névoa? Elias perguntou sem hesitar. Sua voz tremia, mas ele sabia que precisava ir além de suas inseguranças. É onde a verdade se revela. Mas esteja ciente, nem todas as verdades são fáceis de suportar. A resposta que você procura pode ser mais dolorosa do que você imagina. O silêncio seguiu pesado, como se as palavras tivessem ecoado não apenas no ambiente, mas dentro dele, cavando mais fundo em seus medos. A névoa à frente parecia convidá-lo, mas ele também sentia o peso da responsabilidade de fazer a escolha certa. Enquanto Elias olhava fixamente para a escuridão, algo dentro dele começou a se transformar. Ele sentiu de forma intensa o peso da decisão em suas mãos. A estrada iluminada, segura e conhecida parecia representar tudo o que ele já sabia, enquanto a névoa escura representava o desconhecido, a luta e as respostas que ele tinha medo de enfrentar. Ele deu um passo em direção à névoa, o coração acelerando, e ao fazê-lo a figura desapareceu, deixando apenas o eco de suas palavras. Elias estava pronto para a verdade, qualquer que fosse. Ele sabia que a jornada já não era mais sobre encontrar respostas fáceis, mas sim sobre ter coragem para enfrentar a verdade, por mais difícil que fosse. De repente, a névoa começou a se dissipar diante de seus olhos. Elias avistou ao longe uma figura familiar, a mulher de cabelos dourados. Ela estava parada, observando-o com um sorriso gentil. Ele se aproximou dela, sentindo uma paz inexplicável, como se todas as peças finalmente estivessem se encaixando. Você fez sua escolha, ela disse, e o eco de suas palavras ressoou no coração de Elias. Agora prepare-se para a verdade. O coração de Elias batia forte, como se cada batida fosse uma onda poderosa empurrando-o para a frente, para o desconhecido. Ele estava diante da mulher de cabelos dourados e os olhares de ambos se entrelaçaram como se fossem parte de um destino inevitável. Ela parecia calma, mas havia uma tensão invisível no ar, como se o momento estivesse prestes a estourar em 1000 pedaços. O que você quer de mim? Elias perguntou, sua voz mais firme agora, embora uma camada de dúvida ainda estivesse presente. Ele sabia que algo importante estava prestes a acontecer, mas não sabia se estava preparado para o que a mulher revelaria. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para o céu, onde as nuvens começavam a se mover rapidamente, como se estivessem dançando ao som de uma música distante. De repente, o som do vento aumentou, criando uma sinfonia estranha, como se algo estivesse prestes a se romper. Eu não sou quem você pensa que sou, Elias, disse ela, com um tom suave, mas carregado de algo profundo. O que você vê não é a verdade completa. Você precisa olhar além da aparência, do que é visível aos seus olhos. Elias piscou, confuso. O que ela queria dizer? Ele já havia passado por tantas provações, e tudo o que ele queria agora era uma resposta clara. Mas o que ela estava dizendo parecia desconectar as certezas que ele tinha construído até então. De repente, uma explosão de luz iluminou o cenário ao redor deles. A mulher de cabelos dourados sumiu em um clarão ofuscante,
e uma figura imponente e sombria apareceu no lugar dela. Elias deu um passo para trás, sentindo o ar ao seu redor se tornar pesado, como se a própria realidade estivesse sendo distorcida. Você achou que a verdade seria simples? A nova figura disse, com uma voz que parecia rasgar o silêncio. Agora, você deve decidir. Você escolherá a verdade ou a mentira? O dilema o envolveu, e Elias sentiu como se estivesse sendo forçado a escolher entre dois mundos, um mundo confortável e familiar e outro cheio de incertezas, mas onde a verdadeira transformação poderia acontecer. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se reconectar com seu coração. Elias sabia que não havia mais volta. Ele já estava no ponto sem retorno. O confronto que ele temia, o momento decisivo em sua jornada, estava finalmente diante dele. Ele olhou novamente para a figura sombria, sentindo a pressão da escolha esmagar sua mente. O medo de perder-se nas trevas o assombrava, mas no fundo ele sabia que a única maneira de alcançar a verdade era enfrentar o que estava além de sua compreensão. Eu escolho a verdade, Elias disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Se a verdade me levar às sombras, que assim seja. Eu não posso mais viver na mentira. A figura sombria sorriu com um semblante misterioso. Então a sua jornada começa agora. Mas saiba, Elias, você não está sozinho. Nesse momento, o chão sob seus pés começou a tremer e uma onda de luz se espalhou, quebrando a escuridão ao seu redor. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo para sempre. Elias sentiu o peso da escolha que acabara de fazer, e a pressão em seu peito se intensificou, como se todo o universo estivesse aguardando sua decisão. O chão continuava a tremer sob seus pés, e o vento cortante que agora envolvia o lugar parecia carregar os ecos de uma antiga sabedoria. Ele se sentiu como se estivesse em uma ponte frágil, pendendo sobre um abismo de desconhecimento, onde cada passo dado poderia ser o último. Os raios de luz se misturavam com a escuridão, criando um contraste de brilho e sombra. Elias podia ver uma figura à distância, um ser que parecia transcender qualquer forma humana. Sua aparência era ao mesmo tempo aterradora e sublime, uma representação do próprio conflito interno que ele carregava. O ser avançou lentamente, e à medida que se aproximava, o ar parecia se espessar, tornando tudo ao redor mais denso, mais pesado. Elias, disse a voz do ser, soando como uma multidão sussurrando em uníssono. Você fez a escolha que poucos ousam fazer. Mas a verdade, rapaz, não é como o que você espera. Prepare-se para a grande revelação. O ser estendeu as mãos, e o céu acima deles se iluminou em um espetáculo grandioso de luz e cores, uma dança celestial de estrelas que pareciam pulsar com vida própria. No entanto, a beleza de tudo isso não trazia conforto. O sentimento de urgência crescia, e Elias podia sentir que o fim estava se aproximando. Um fim que não era um fim, mas o começo de algo muito maior. De repente, uma dor lancinante percorreu seu corpo, fazendo-o cair de joelhos. Era uma dor profunda, como se sua alma estivesse sendo rasgada, uma dor que o impedia de respirar. Ele gritou, mas o som que saiu de sua garganta era abafado, como se as palavras que ele queria dizer fossem esmagadas pela força de algo superior. Você está pronto, Elias? O ser perguntou, com uma risada que ecoou no vento. Pronto para ver o que realmente é a verdade? Pronto para entender quem você é realmente? Elias fechou os olhos, tentando suportar a dor. Ele pensou em tudo o que havia vivido até aquele momento. As batalhas que travou, os medos que enfrentou, as escolhas que fez. Tudo isso o havia moldado, mas agora ele estava à beira de uma revelação que ele não poderia compreender de imediato. Finalmente, ele reuniu forças para levantar a cabeça e, com a voz rouca, respondeu: Sim, estou pronto. Com essa simples palavra, uma onda de luz inundou sua visão. Tudo à sua volta se dissipou, e ele foi transportado para um estado além da compreensão. Era como se sua alma estivesse sendo puxada para uma realidade superior, onde o tempo não existia e a verdade se desenrolava em uma dimensão completamente diferente.
O ser, agora mais claro e vibrante, sorriu. A verdade está diante de você, Elias. Não é algo que você possa tocar com as mãos, é algo que se vive. Nesse momento, Elias viu diante de si uma cena do passado. Ele estava de volta à sua casa, aquela casa simples que ele havia deixado para trás. Mas agora, ele a via de uma maneira diferente, como se todo o significado da sua jornada o tivesse guiado de volta para ali, para onde tudo havia começado. Ele viu sua mãe, sua avó, as pessoas que o amaram e cuidaram dele. A dor e o sofrimento que ele havia enfrentado desapareceram, substituídos por um sentimento de paz e compreensão que transcendia qualquer explicação racional. A verdadeira jornada, Elias, é a jornada de volta ao que você sempre foi, disse o ser, agora se dissolvendo no ar, deixando apenas um eco suave. A verdadeira verdade está dentro de você, sempre esteve. A luz que envolvia Elias se intensificou, e ele sentiu sua alma se expandir, conectando-se com algo eterno e profundo. Ele sabia que havia completado a missão que o havia sido dada, e agora ele entendia. A verdade não era algo a ser encontrado, mas algo a ser vivido. Ele havia se tornado uma parte do grande ciclo da vida, e sua jornada de transformação estava apenas começando. O céu se abriu diante de Elias de maneira inexplicável, como se toda a criação estivesse sendo revelada em um único instante. Não havia mais dúvida, não havia mais medo. Ele estava em sintonia com a verdade universal, uma verdade que não precisava ser explicada, mas sentida em cada fibra do seu ser. Ele não precisava mais correr atrás de respostas. As respostas já estavam dentro dele, na quietude de sua alma. Elias viu no horizonte distante uma imensa montanha com picos que tocavam as nuvens. A visão o surpreendeu porque ele sabia, em sua essência, que a montanha era um símbolo. Era a representação da sua própria jornada, da caminhada que ele havia feito até aquele ponto. Ele estava agora diante de um novo desafio, uma nova escolha. Mas não era mais uma escolha de medo. Era uma escolha de liberdade. O ser que o havia acompanhado por tanto tempo apareceu uma última vez diante dele, desta vez com uma presença tranquila, serena. Você chegou até aqui, Elias. Agora, escolha o que fazer com o que você encontrou. A voz ecoou como uma melodia suave, e Elias sentiu uma paz que o envolvia como uma manta. Ele não precisava mais fazer nada para provar seu valor. Ele já havia feito o mais importante. Ele havia se encontrado. Com um sorriso leve, Elias avançou, sem olhar para trás. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas a cada passo dado, a sensação de plenitude só aumentava. Ele sabia que, agora, estava pronto para enfrentar qualquer coisa, porque ele havia descoberto a verdade dentro de si mesmo. A luz ao seu redor se intensificou uma última vez e tudo ficou em silêncio. O ciclo se completava. A verdade finalmente havia sido revelada. Elias parou ao topo da montanha, seu olhar fixo no horizonte. Ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes, uma serenidade que se espalhou por todo o seu ser. Ali, no silêncio das alturas, ele compreendeu que sua jornada não era sobre encontrar respostas externas, não era sobre buscar a aprovação de outros ou entender cada detalhe da vida. Sua verdadeira jornada foi uma descoberta interior, o encontro consigo mesmo e com a força divina que sempre o guiou, mesmo nos momentos de maior escuridão. A visão de Elias sobre a vida transformou-se. O peso das dúvidas e da insegurança que o acompanharam por tanto tempo agora desapareciam como neblina ao sol. Ele sabia em seu íntimo que Deus não o havia abandonado, mesmo quando ele sentiu o vazio e a solidão. Cada passo que ele deu, cada decisão que parecia errada, o havia levado até ali. E isso, por si só, era um testemunho de sua presença constante, ainda que imperceptível em muitos momentos. Elias olhou para trás para o caminho que percorreu, os campos e as florestas, os encontros e as despedidas, as lutas internas e as vitórias silenciosas. Ele sorriu, pois finalmente compreendia que todos aqueles momentos não eram aleatórios. Cada uma daquelas experiências
havia contribuído para a pessoa que ele era naquele momento. Ele estava pronto para seguir em frente, agora com um coração aberto e uma visão mais clara. Ele sabia que a vida não era feita apenas de respostas, mas de escolhas. Escolhas que precisavam ser feitas com coragem e fé. Ali, no topo daquela montanha, Elias fez uma promessa a si mesmo: não mais viver com medo do futuro, mas com confiança no propósito divino que havia se revelado a ele. Ele sabia que a jornada não estava completa. A vida seguiria, com novos desafios, mas ele já não era mais o homem inseguro de antes. Ele era alguém que havia encontrado a paz dentro de si mesmo, alguém que, mesmo nas tempestades da vida, sabia onde encontrava abrigo. Antes de partir, Elias se ajoelhou. Em silêncio, ele orou, agradecendo por cada momento vivido, por cada lição aprendida. Ele sabia que havia algo maior, algo invisível que o guiava, algo que o ensinara a ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. Senhor, agora sei, não sou eu quem controla o caminho, mas tu que me guias. Que minha vida seja uma testemunha de teu amor e sabedoria. A oração não foi longa, mas foi profunda. Era a oração de alguém que não precisava mais de palavras complicadas, de pedidos grandiosos. Ele sabia que Deus ouvia a sinceridade do coração. Elias se levantou, olhando uma última vez para a vastidão à sua frente. Ele desceu da montanha com passos firmes, mas agora leves, carregando consigo a certeza de que sua missão era de viver em paz consigo mesmo, de ser a pessoa que Deus sempre soubera que ele poderia ser. A luz do entardecer envolveu a terra, como uma bênção silenciosa. E enquanto ele caminhava de volta para sua aldeia, Elias sentiu a presença de Deus mais perto do que nunca. Ele soubera o que precisava: paz, coragem e fé. Agora, mais do que nunca, ele estava preparado para o futuro. Um futuro que, apesar de ainda incerto, não o amedrontava. Ele sabia que, com Deus ao seu lado, cada passo seria iluminado. Ele não estava mais em busca de respostas, mas em busca de viver cada momento com propósito e fé. E assim Elias seguiu em frente. Ele sabia que a vida seria repleta de desafios, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que Deus nunca o abandonaria. E com esse conhecimento, ele não temia o que viria pela frente. Ele sabia que a paz e a sabedoria estavam dentro dele, e nada poderia tirar isso. Se você se sente inspirado por essa história, se está passando por um momento de dúvida ou insegurança, saiba que, assim como Elias, você também tem a capacidade de encontrar paz dentro de si. Deus está ao seu lado, guiando seus passos. Não desista. Se inscreva no nosso canal para mais histórias inspiradoras e mensagens de fé. E não deixe de conferir nosso devocional bíblico com reflexões diárias para fortalecer sua caminhada. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Você já passou por uma jornada como a de Elias? Como encontrou a paz e a coragem em momentos de incerteza? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos crescer juntos na fé.